Shalom, shalom, meus irmãos. Shalom para você que está me assistir nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não importa de onde você estiver a me ouvir, importa com que você esteja de ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar consigo. Fica atento para que essa palavra fale consigo hoje, para que a voz do Senhor penetre em ti e mude o seu entendimento. Vem comigo, vamos nos conectar com o Espírito Santo, vamos buscar a presença dele antes de nós iniciarmos essa obra magnífica, fantástica, na presença daquele que morreu por nós. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado, único Deus, único Criador. Pai, eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, porque és Deus acima de tudo, Pai. És Deus acima de todos, Pai. És aquele que abre os meus olhos, abre os meus ouvidos e a minha mente, Pai, e o meu entendimento, Pai, te celebra. Obrigado, Senhor. Pai, abençoa todos aqueles que me assistem, Pai, nesse exato momento. Que a tua graça, Pai, venha se estender na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo Nazaré. Amém, amém e amém. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu trago uma palavra super modificadora para ti. Vamos mergulhar no entendimento de Deus, naquilo que a palavra esconde, o que a palavra traz para nós. Neste exato momento, eu quero te convide a 3, 4, 5 pessoas que estiveram ao seu lado, sente na tela da sua televisão, gasta 30, 40 minutos para ouvir aquilo que Deus quer com a sua vida. Ouvir aquilo que não foi dito, não foi revelado. Deus quer revelar para ti. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus. Olha, eu creio e eu sei e eu temo outros homens de Deus que já falaram acerca da morte de Jesus Cristo. Mas há uma coisa muito superficial que o mundo inteiro fala. É que Jesus Cristo foi levado até Pilatos. Pilatos foi levado até Herodes. Pilatos lavou as suas mãos. Aconteceu aquilo que o povo não queria com que acontecesse. Que era que livrassem Barabás e Jesus Cristo fosse crucificado. O contrário. Livrassem Jesus e Barabás fosse crucificado. Mas porque a morte de Jesus Cristo já era uma profecia desde os tempos de Isaías, era o tempo de acontecer aquilo que os céus haviam revelado aos seus servos. Segura a sua Bíblia, vamos navegar juntos hoje nessa palavra no livro de Lucas. Por sinal, o médico que especificou claramente como Jesus Cristo morreu. Eu gosto muito dos evangelhos porque cada um descreveu a palavra do Senhor segundo a sua profissão. Mateus descreveu segundo a sua profissão. Judas falou segundo a sua profissão. Paulo falou segundo a sua... Todos aqueles foram influenciados na palavra pela sua profissão. E aquilo trouxe uma claridade na palavra do Senhor. Trouxe a demonstração fiel e específica de como é que Jesus Cristo caminhou aqui na terra. Então, assim diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, Lucas 23, vamos mergulhar até o versículo 49. Eu sei que vocês não gostam de ler, mas hoje nós vamos ler um pouco sobre a palavra do Senhor. Essa preguiça de não ler, não ter o conhecimento da palavra, ela nos impede de nós mergulharmos mais no conhecimento de Jesus Cristo. Mas hoje vamos mergulhar muito. 23. No tribunal romano. Levantando-se todos, levaram-no a Pilatos. Eu quero que você marque uma coisa aí. Pilatos. Depois eu voltarei para aqui. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem a sublevar o povo,
a sublevar o povo e a impedir que se pagasse tributo a César. Eu quero que você marque César. E a dizer-se ele próprio o Messias. 3. Pilatos interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Pilatos disse, então, aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: nada encontro de culpável neste homem. Mas eles insistiram, dizendo: ele amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes. Marque aí comigo Herodes, que também estava em Jerusalém nesses dias. Verso 8. Jesus perante Herodes. Ao ver Jesus, Herodes ficou extremamente satisfeito, pois havia bastante tempo que o queria ver, devido ao que ouvia dizer dele, esperando que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam insistentemente. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e por troça. Meu Deus. Desprezo. Mandou-o cobrir com uma capa magnífica, enviando de novo a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois eram inimigos um do outro. Novamente perante Pilatos. Verso 13. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes e os chefes e o povo, e disse-lhe: trouxeste este homem à minha presença, como andando a revoltar o povo. Interroguei-o diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes tampouco visto que nos mandou de novo, como vedes, ele nada praticou que mereça a morte. Vou, portanto, libertá-lo depois de o castigar. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa, a partir desse versículo. Marque depois de o castigar. Não sei qual é a versão bíblica que você está a usar, mas marque depois de o castigar. Ora, pela festa, Pilatos era obrigado a soltar-lhes um preso. E todos se puseram a gritar: da morte a esse e soltamos Barabás. Este último fora metido na prisão por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por um homicídio. Estamos a falar de Barabás. De novo, Pilatos lhe dirigiu a palavra, querendo libertar, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes pela terceira vez: que mal fez ele então? Não encontrei nele que mereça a morte. Libertá-lo-ei, portanto, depois de o castigar. Olha, o verso 16 diz depois de o castigar, e o verso 22 também fala que depois de o castigar. 23. Eles insistiam em altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Pilatos então decretou que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição ao homicídio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam, a caminho do Calvário. Agora, o nosso foco, aquilo que eu quero trazer para vocês, eu tive que tocar a parte antiga para que vocês entendessem este presente agora, aquilo que eu quero trazer para vocês, que é a morte de Jesus. Como é que foi o processo de Jesus? Como é que foi a caminhada de Jesus na Via Dolorosa? Depois dele ser solto por Pilatos, depois de ele ter ido para Herodes e ter voltado de novo para Pilatos, como é que ocorreu a morte de Jesus? Como é que aconteceu? Como é que aquilo
se desencadeou? Como é que foi a caminhada de Jesus até Golgota, o mais conhecido como Calvário? Como é que ele passou nas 10 estações até chegar à cruz? A caminho do Calvário. 26. Quando iam conduzindo, lançaram mão dele, um certo Simão de Cirene. Esse Simão de Cirene, não esqueçam que ele era etíope africano. Então, há muitos segredos aí. Há muitos segredos. Que voltava do campo e carregaram-no com a cruz para levar atrás de Jesus. Seguiam-no uma grande massa de povo e umas mulheres que se lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de dizer então aos montes: cai sobre nós, e as colinas cobrem-nos, porque se tratam assim a madeira verde, o que acontecerá à seca. E levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. A crucificação. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores, um à direita e a outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para dividir entre si as suas vestes. O povo permanecia ali a observar e os chefes zombavam ali a observar, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre. Diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Os 2 ladrões. Ora, um dos malfeitores que tinha sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, na casa do seu Pai. Morte de Jesus. Mantenham, já estamos no fim. Já estamos no fim. Morte de Jesus. Por volta da hora sexta, as palavras cobriam toda a terra. As trevas cobriam toda a terra, cobriam toda a terra até a hora nona, por o sol se haver eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou, dando um grande grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou, morreu. Vendo o que se passava, o centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido aquele espetáculo, vendo o que acontecera, regressava, batendo o peito, todos os seus conhecidos e as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia se mantinham à distância, observando estas coisas. Uau! Tivemos aqui uma leitura muito longa mesmo, mas o nosso foco aqui, eu quero que você
eu quero que você veja uma coisa aqui. A morte de Jesus. Este homem saiu do reino dos céus e foi cheio de coragem, primeiro, autoridade e poder, para escolher tal missão. Depois do nosso inimigo ter criado uma confusão, um colapso no reino dos céus para tomar o trono de Deus e ter descido à terra, o pecado se multiplicou nos homens e não havia santidade na terra. E Deus queria destruir tudo aquilo que ele queria fazer. Mas não é isso que eu vim aqui, meu irmão, que eu quero trazer para ti. O que eu quero falar para ti é a morte de Jesus. O que acontece com esse homem? Por que Jesus Cristo teve que ir para Pilatos e a presença de Herodes? Por que ele foi devolvido segunda via para Pilatos? E de lá o povo levou até Golgota. E por que Jesus passou nessa via dolorosa? Qual é essa via dolorosa? Que fama é essa? Uma coisa que nós temos que notar aqui, o que acontece na morte de Jesus, é que houve uma reunião primeiro de dois reinos. Estamos a falar da Roma, estamos a falar da Judeia. A Judeia, estamos a falar de Jerusalém, Israel. Por que a Roma se meteu na crucificação? Participou na crucificação? Por que a Roma se meteu na crucificação de Jesus? Se Jesus vinha morrer pelo povo israelita, o povo escolhido por Deus, Jesus vinha morrer por Israel e não por toda a terra. Ele vinha para o povo de Deus. Só que a graça do Senhor foi tão enorme. Lembrem-se que até aquela mulher disse assim: os cãezinhos também precisam de comer as migalhas. Por que Jesus Cristo respondeu daquela forma e essa mulher replicou dessa forma? É porque naquele momento a salvação era tão escassa, que Jesus tinha que morrer por todos e não pelo povo de Deus somente. É por isso que a graça nos alcançou e pela graça nós somos salvos. Então, a primeira confusão que nós vemos aqui é a Roma. E nós sabemos que a Roma é um império que era constituído por uma religião. Essa religião, estamos a falar da religião católica. A católica governava naquele momento em todo o império. Pilatos era da católica. Augusto César era da católica. A Judeia, a Roma, quando foi ocupar a Judeia, depois da morte do Herodes, o pai do outro Herodes, nós observamos uma certa intromissão da católica. E o que aconteceu ali? Estes passaram a governar o mundo. Passaram a governar todo o mundo. O mundo estava sobre a católica. E a Judeia não podia crucificar a Jesus sem que passassem pelo poder central. Não estou aqui a culpar a católica, porque é uma coisa que a Roma fez de sabedoria. Se Jesus Cristo, se Deus vier novamente, ele não vai cobrar a morte de Jesus nos católicos, nem nos romanos, mas vai cobrar em todos aqueles que são judeus, israelitas. Por quê? Uma das coisas, um dos símbolos espirituais que Pilatos fez naquele momento foi ter lavado as suas mãos. O lavar as mãos, eu sempre explico a todas as pessoas, o lavar as mãos é um modo espiritual. Lavando as mãos, eu estou a me retirar daquele problema. A católica tinha, a Roma estava sobre a base, sobre a influência da igreja católica. E olha que isso foi influenciando até os sacerdotes que estavam
estavam no cristianismo, que estavam no judaísmo, que estavam abalizados na lei mosaica de Moisés, na lei, na Torá, observando o Antigo Testamento. Mas, meu irmão, há uma coisa que acontece aqui. Jesus, quando é levado até Pilatos, ele é encontrado no Monte das Oliveiras. Judas trai Jesus e beija Jesus no Monte das Oliveiras. Desde aquele momento, Jesus já estava sob a custódia dos romanos. Ele já estava na mão dos romanos. Eles podiam decidir aquilo que queriam fazer. Claramente, sob a influência dos grandes sacerdotes judeus. Estamos a falar de Caifás, Anás, outros príncipes que estavam ali, naquele momento, na crucificação de Jesus. Então, quando levam Jesus até a reunião, antes deles levarem até Pilatos, Jesus já estava sobre um castigo. Ele já estava a ser castigado. Levam Jesus até a presença da grande reunião de grandes sacerdotes, grandes príncipes, e eles começam a interrogar Jesus. Aqui começa o problema. Jesus é perguntado se ele era filho de Deus. Ele era aquilo que ele falava. E Jesus, na sua resposta, ele disse, claramente é o que vocês dizem. Vocês o dizem certo. Eu sou o filho de Deus. Então o que acontece? Eles criam aquela toda drama para culparem Jesus e levarem até Pilatos. Tudo dependia da resposta de Pilatos. Se Roma tivesse negado a crucificação de Jesus, haveria uma confusão naquele momento. Então Jesus Cristo é açoitado. Aí é que começa o problema. Eu quero te falar da anatomia da crucificação de Jesus. Essa anatomia da crucificação de Jesus. Como é que o corpo de Jesus suportou aquilo? Como é que aconteceu aquilo? Como é que o corpo de Jesus suportou passar por aqueles 2 dias e ainda mesmo assim carregou aquela cruz e ainda mesmo assim carregou aquela dor, aquele todo cansaço, sem água, sem nada. E mesmo assim chegou na cruz e morreu na cruz. A missão de Jesus não era morrer em qualquer lugar. A missão de Jesus era morrer especificamente na cruz. Ele não podia morrer sei lá onde, no monte. Não. Para que se cumprisse a profecia, era necessário que Jesus morresse na cruz. Então, o que eu quero te dizer? Quando Jesus Cristo é tirado e é levado até Pôncio Pilatos, lá também ele é interrogado. O que acontece? Pôncio Pilatos também, por sua vez, ele castiga Jesus. Manda soldados romanos castigarem Jesus, açoitarem Jesus por toda hora, por todo momento. Lembre-se que Jesus, a Bíblia vai dizer no verso 45, 44 vai dizer assim, na hora sexta e na hora nona. Na hora sexta, naquele momento, no antigo, da forma como Israel, ou o povo da antiguidade contava, eles contavam hora sexta, era como se fosse 12 horas, o meio-dia. E a hora nona, estamos a falar de mais ou menos 15 horas, onde Jesus morreu. Então, estamos a falar aqui, antes dessa hora, Jesus Cristo, estamos a falar aqui, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jesus, esse todo o tempo, até chegar na hora sexta, estava a levar porrada. Ele estava a ser castigado. E o corpo de um ser humano, meus irmãos, quando perde muito sangue e automaticamente, posso dizer que aquilo era como se ele estivesse a ser asfixiado de uma outra forma. Jesus já tinha perdido a vida. Verdadeiramente, Jesus já tinha perdido a vida. Porque até aquilo que eles usavam para chicotear ele era um chicote que trazia a madeira deste lado e tinha cordas, não sei de pele do que, e nessas partes do fim, outra parte carregava ossos de seres humanos e às vezes carregava ferros. Então, o que acontecia? Quando batiam no menino Jesus, no homem Jesus, vou falar assim, estas são as costelas de Jesus. Essa é a parte da barriga de Jesus. Quando batiam em Jesus,
em suas costas, na sua espinha dorsal, o ferro entrava nele e saía nele. Era como se aquilo entrasse no teu corpo e saísse como uma parte da pele. E nós sabemos que, batendo nas regiões pulmonares, a maior probabilidade de você perder a respiração é enorme. Porque batendo nas suas costelas, os seus vasos sanguíneos, as suas veias iriam se desencadear. E o sangue que tanto evaporada ia secando, e aquilo ia criar coágulos de sangue, o que impediria com que o ar passasse nas artérias de Jesus. Então, o que me admira é como Jesus suportou isso até a via dolorosa. Jesus leva a porrada em casa de Pilatos, sai de casa de Pilatos, vai até Herodes, leva de novo. Lembre-se o que Herodes disse: eu vou soltar Jesus depois de o castigar. Significa que Jesus tinha que ser castigado, independentemente do que. Jesus tinha que levar açoites. Então, naquele momento, meus irmãos, Jesus, ele já estava cansado, porque já se passavam noites e noites e noites. Ele não foi crucificado. A decisão da crucificação de Jesus não foi de hoje para amanhã. Passou-se um dia. Jesus foi atribulado, passou uma madrugada. Nós estamos a falar que até na madrugada, Jesus, 3 horas, 2 horas, Jesus Cristo foi açoitado, Jesus Cristo foi maltratado, Jesus Cristo, os romanos bateram Jesus, maltrataram Jesus. Então, o que acontecia? Naquele momento em que Jesus Cristo levava a porrada, o corpo dele desfalecia, o corpo dele já perdia, como é que eu posso dizer? Ele já perdia membros, ele já perdia, deixa eu te mostrar isso aqui. Porque há pessoas que pensam que Jesus Cristo só foi crucificado. Este é o corpo de Jesus. Este é o corpo de Jesus, as suas marcas, a costela, a espinha dorsal e essa parte do pescoço. Observa, meu irmão, quanto mais você bate na sua pele, o ferro entrava, além de machucar as costelas, e quando saía, criava um buraco. Entrava, criava um buraco. Entrava, criava um buraco. Entrava, criava um buraco. Entrava e criava um buraco. Entrava e criava um buraco. O que eu estou a dizer é que Jesus perdeu tantos líquidos de sangue. Para quem é médico, para quem é fisioterapeuta, para quem é doutor, existem certos líquidos de sangue que você não pode perder no seu corpo. Há um limite de sangue. Se você perde esse sangue, ele sai de ti, automaticamente você fica frágil. Então, naquele momento, Jesus Cristo já havia perdido uma quantidade de sangue acima da média. Mas o que me admira é que Jesus continuava, ainda com forças, ainda em vida. E descobri algo. Realmente Jesus Cristo já estava morto antes de ele chegar na cruz. Mas para o cumprimento da profecia, o Filho de Deus virá morrer na cruz. O espírito de vida não podia sair de Jesus. Então aqui nós observamos uma revelação tão grande. Jesus morreu como homem, o corpo. O corpo já estava desfalecido, mas o espírito não podia sair de Deus, de Jesus. Espírito não podia sair de Jesus. Por quê? Para que se cumprisse que o Filho do Homem morresse na cruz. Ele passou por um sítio chamado a Via Dolorosa, ou por outra, o caminho do Calvário. Como é que era esse caminho? Como é que aconteciam as coisas lá? O caminho onde Jesus Cristo percorreu, estudando ele, tinha 600 metros de comprimento. Estamos a falar de 0,6 quilômetros. Aproximadamente 1 quilômetro. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos a falar de um homem que estava a ser açoitado durante a noite, sem água, sem comida, cansaço mental, primeiro psicológico e físico,
e tantos litros de sangue, e esse homem não morreu. O que fez Jesus Cristo chegar até a cruz? O que fez ele perseverar? Jesus morreu, mas o espírito de vida tinha que permanecer nele até que ele chegasse à cruz. Então, na via dolorosa acontecem várias coisas. A primeira coisa é que Jesus estava a carregar uma cruz. E essa cruz, explicando ele, era de uma madeira que pesava pelo menos cerca de 50 a 80 quilos. 50 a 80 quilos. Não estamos a falar que Jesus Cristo estava a carregar um saco de cimento. Depois de tanta apurada, de perder tanto sangue, ele ainda teve força de carregar isso. E observa aqui, ao passar nas estações, ao passar no caminho da via dolorosa, eles cruzam-se com Simão, o homem etíope, o homem africano. A África também esteve na crucificação de Jesus. Não fica sem sabedoria, meu irmão. O homem que carregou a cruz de Jesus era africano. Você é abençoado por ser africano. Você é abençoado por ser africano. Então, quando Jesus Cristo cai, sem forças, sem nada, ele é levado e ajudado pelo Simão, o etíope, até chegarem na cruz. Quando chega-se na cruz, há uma coisa que acontece aqui. Nós pensamos que Jesus foi crucificado e foi apregoado nessas partes. Meus irmãos, a forma como Jesus Cristo foi brutalmente crucificado, eu acho que nenhum ser humano ia aguentar. Primeiro, por tudo aquilo que ele passou em Pilatos e Herodes, e depois na Via Dolorosa, e ao chegar no Monte Golgota, no Calvário. A posição como eles colocaram Jesus foi uma posição aberta, de mãos, e seus pés juntos. E os seus pés juntos. Há um segredo aqui. Jesus foi apregoado não na sua palma da mão. Porque se nós tocarmos a nossa mão, nós não iremos sentir a junção ocial. Não há, como é que eu posso dizer? A suficiência da força dos ossos nessa parte para segurar o corpo de Jesus. Aquele prego, se fosse desse lado, podia-se perder o corpo de Jesus, o corpo ia cair, ia-se, como é que eu posso dizer? Perder o corpo de Jesus. Mas olha uma coisa muito fundamental que nós temos que saber. Jesus Cristo foi apregoado nessas partes. E nessas partes nós temos os nervos mais sensíveis que nós podemos ter. As junções mais sensíveis que nós podemos ter no nosso corpo. Desde o momento que o homem é picado ou é apregoado nessa junção, eu acho que ia partir, eu já acho que ia perder logo a vida, não ia aguentar só pela dor. E mesmo assim Jesus Cristo suportou isso. Outra coisa que nos magnifica, me deixa assim maravilhado, é quando ele é crucificado, apregoado nos seus pés. Os seus pés foram juntados, meus irmãos. Isso significa que o prego passou de um lado para o outro. A dor que Jesus Cristo sentia, só pela dor que ele podia sentir naquele momento, já teria perdido a vida. Mas mesmo assim, não havia chegado a hora de Jesus. O que eu quero aqui dizer é que, verdadeiramente, o menino Jesus já havia perdido a vida. Jesus, como homem, já estava morto, mas Cristo ainda estava lá, vivo. Era necessário que Jesus Cristo passasse por tudo isso. Era necessário que Jesus Cristo suportasse a noite, suportasse os chicotes que ele recebeu, suportasse a via dolorosa até chegar em Golgota para que se cumprisse a palavra escrita em Isaías.
que o Filho de Deus virá morrer por nós na cruz. Será que você ia suportar essa dor? Só uma dor de estômago já te deixa assim. Será que você ia suportar aquilo que Jesus... Meus irmãos, parece uma coisa, parece uma brincadeira que eu estou a falar aqui. Parece que não faz sentido. Mas se você observar, Jesus Cristo passou uma noite, 2 noites. E nessa segunda noite, Jesus Cristo foi levado à casa de Pilatos. Foi batido, foi machucado, foi tudo. Ele foi condenado, ele foi levado para tudo. Cuidado, meus irmãos. O corpo do ser humano não aguenta dor. O corpo de um ser humano não aguenta dor. Se é frio, que é frio, já te deixa assim. Eu vejo muitos portugueses, muitas pessoas, que morrem só por causa de 34 graus de calor aqui em Portugal. Imagina a dor que Jesus Cristo suportou. E uma coisa que me deixa inquieto é que Jesus, observa bem, na hora sexta estamos a falar do meio-dia, das 12 horas até as 15 horas. Nós estamos a falar de 3 horas. 2, 3 horas. Durante essas 3 horas, Jesus Cristo ainda estava vivo. Jesus Cristo ainda estava vivo. Mesmo depois de ele ter sofrido aquilo tudo. Porque primeiro, se nós formos a observar, falarmos com psicólogos, falarmos com vários terapeutas, a maior dor que Jesus Cristo sentiu foi no seu psicólogo. Foi na sua mente. Jesus Cristo não morreu porque fraco, não. Era de tanta dor na sua mente, no seu interior, que ele já sentia. Tanta dor no seu interior, tanta dor, que ele já não suportava aquilo. Mas mesmo assim, nós observamos Jesus. Ainda mesmo assim, os soldados romanos levavam vinagre. Vinagre, nós estamos a falar de um líquido azedo. Introduziram sobre as suas feridas. Automaticamente. Peço para pesquisar aí, produção. O que é o vinagre? Peço para pesquisar aí vinagre. O que significa vinagre? Vinagre é uma solução aquosa. Eu não estudei química, mas só isso já me assusta. Aquosa diluída de ácido. Tudo que é ácido te faz chorar. Um álcool que você põe no cabelo depois de você cortar cabelo te faz chorar. Ácido, aquilo entra, você teve um corte, aquilo entra na tua ferida, você... Por que nós colocamos o limão? É uma coisa ácida. E observa uma coisa aqui. É uma solução diluída coisa, acítico. Então, o que acontece aqui nesse exato momento? Então, por que eles colocaram vinagre para dar a Jesus? Por que eles colocaram aquilo no corpo dele? E Jesus sabia que aquilo era vinagre. Ele sentiu, é por isso que rejeitou aquilo. Eles colocaram numa esponja, imagina, numa esponja, a crueldade do ser humano. E passaram aquilo no corpo dele. Eu nem quero imaginar as aberturas que ele já tinha no seu corpo. E aquilo entrava. Primeiro é porque o vinagre é uma solução aquosa. E aquilo causa irritação no corpo do ser humano. É por isso que não é aconselhável colocar-se numa ferida, colocar-se em sítios abertos. O vinagre causa irritação. E naquele momento, queriam que Jesus sentisse aquela dor, aquela irritação, aquele machucar. Naquele momento, eles queriam fazer com que Jesus Cristo sentisse a dor daquilo. Então, meus irmãos, olha a expressão de amor que este homem teve por nós. Olha até que ponto esse homem sofreu por nós. Para quem já levou porrada com seu pai, sua mãe, sabe que uma chapada é suficiente para lhe deixar a dormir. Até ladrões sabe que uma boa catanada é suficiente para lhe fazer desmaiar. E esse homem suportou tudo isso. Por quê? Porque ele sabia que o cumprimento da profecia era morrer na cruz. Nessa tarde, minha irmã, eu não vou me alongar mais nessa mensagem. Mas eu quero que você se foque numa coisa. Jesus Cristo suportou tanta dor por ti. Tanta dor. Ele podia ter desistido de tudo desde o início. Mas ele suportou tanta dor por ti. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus está contigo. Deus te ama.
Eu espero que essa mensagem tenha te tocado. Espero que essa mensagem tenha salvo a tua vida. Meus irmãos, muito obrigado por terem me acompanhado até esse exato momento, terem assistido esse vídeo, terem navegado comigo na sabedoria do Senhor Deus. Este é o fim de mais um tema muito importante para o mundo cristão e para todos aqueles também que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Deixe o seu like, comente no meu canal, subscreva-se, contribua, comente, deixe a sua questão. Eu estou aqui para você. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom, shalom, shalom.